É isso, a gente tem que se cuidar e por falar em se cuidar, né, continuamos aí na área, no setor de saúde, porque, gente, as doenças cardiovasculares, elas são a primeira causa de morte no Brasil, né, isso é muito grave, até porque muitas dessas doenças são causadas por maus hábitos alimentares, né, tem o tabagismo, estresse, falta de exercícios físicos e amanhã, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, por isso nós convidamos aqui a endocrinologista, a doutora Larissa Pimentel. Bom dia, doutora, é um prazer tê-la aqui. Oi, Lídia, o prazer é todo meu. Gente, obrigada pelo convite. Imagina, acho que a gente tem muito o que falar, né, sobre esse assunto. Inclusive, é uma data importante para a gente ter essa noção e principalmente para a gente conseguir mudar, acho que no dia a dia, de forma simples, algo, porque essas doenças, muitas delas são inclusive preveníveis, né? Elas poderiam ser evitadas, é isso mesmo? Isso, exatamente. Acho que o principal ponto dessas datas de conscientização é justamente que a gente busque essa prevenção das doenças, né? Porque o objetivo é a gente prevenir para que a gente não tenha as principais consequências. Os níveis de colesterol elevados são a causa da principal causa de mortalidade, né? Que são as doenças cardiovasculares, então o infarto, o AVC, que é o derrame. Então, a gente construir principalmente um estilo de vida saudável é o que faz a diferença para que a gente consiga controlar bem o colesterol. Vamos explicar bem para quem ainda fala assim, só ouço falar nesse colesterol, mas por que ele é o vilão? O que acontece? O que eu preciso não fazer, digamos, para que essa taxa se mantenha aí em níveis adequados? E a partir de que momento que ele sobe, digamos, que essa taxa altera? É em relacionado ao que eu como, ao exercício que eu não faço, tudo junto? Isso. Primeiro é importante a gente entender que o colesterol é fundamental para o nosso organismo. O colesterol bom, né? Isso, porque na verdade o colesterol ele é matéria-prima para as nossas células, para a formação dos hormônios, para a formação da vitamina D. Então nós todos temos e formamos colesterol. Ele vem tanto da dieta quanto ele é formado no nosso próprio organismo. Qual é o ponto? Quando ele se eleva a níveis que geram risco para a nossa saúde, né? E o pilar principal de causa hoje para aumento do colesterol é justamente a obesidade, porque a grande pandemia que temos hoje é a pandemia da obesidade. Então, um dos pilares para que a gente tenha um bom controle de colesterol é justamente a manutenção do peso. É a gente buscar perder peso, buscar ter um peso ideal. E com isso a gente já tem melhora aí desse perfil. E como é que a gente mantém isso, né? Justamente fazendo com que a gente tenha essa base sólida de um estilo de vida saudável. Aí eu tenho que aliar as duas coisas. Uma dieta balanceada com a prática de exercício físico. Que hoje a gente sabe que aumentou muito realmente o quê? O sedentarismo e aumentou muito também o consumo de alimentos ricos em gorduras, principalmente as gorduras saturadas, que são as mais prejudiciais. Porque nós aumentamos muito o consumo de alimentos industrializados. É um dos pilares, né, da nossa alimentação atual. Essa questão do que se falava, né? Desembale menos e descasque mais. Mas é justamente para a gente privilegiar os alimentos mais in natura. Porque na nossa correria, a gente vai pelo prático, né? Isso acaba afetando também, acho que diretamente, a questão da família como um todo. E os adolescentes, a gente está vendo também que eles estão ganhando um peso. Antes você não via muito, né? Criança, adolescente, acima do peso, não tinha tanto. Hoje em dia parece que é um boom também. A pandemia veio, claro, acelerar isso. Então tem que se tratar desde cedo, a família inteira naquela missão, né? É a construção, né, desse hábito desde a infância. Porque o aumento da obesidade está vindo realmente agora desde a infância, com os adolescentes. Nós tivemos muito a redução, né, da prática de atividade física, o aumento do consumo de telas, a facilidade a esses alimentos. Tudo que a gente faz praticamente hoje está aliado ao quê? Ao celular, ao computador. Nós gastamos bem menos energia. Né? Voltamos, muita gente hoje tem trabalho remoto, que divide aí com o trabalho presencial. Então, às vezes, você nem sai de casa, não tem esse gasto energético. Muito tempo sentado, né? Parado, tempo sentado. E aí já viu. E aí isso influencia diretamente. Então, a gente precisa realmente constituir esse estilo de vida saudável, isso no nosso ambiente familiar. Nós falamos muito que a gente chama um conceito de ambiente obesogênico, que é um ambiente justamente favorável ao ganho de peso. Então, a gente tem que mudar essa cultura, começando dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, para que a gente realmente consiga ter prevenção dessas doenças. E hoje as pessoas já estão procurando mais, por exemplo, um endocrinologista, né, para ver essas questões de taxas. Fala assim para quem ainda não, por exemplo, não tem muito detalhe sobre o que faz um endócrino, né? Quais são as doenças? Eu estou sentindo isso. Será que eu vou para qual médico? Onde é que o endócrino entra? Perfeito, Lídia, porque justamente o endocrinologista, ele faz essa gestão da saúde
saúde como um todo, porque nós avaliamos as doenças que estão ligadas tanto aos hormônios como ao metabolismo das pessoas. Então, Aquele pessoal que fala assim, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, meu metabolismo é quase parando. Então, o controle da obesidade, dos níveis de colesterol, do diabetes, o controle hormonal, porque a gente sabe também assim que o que acontece? A obesidade, ela aumenta o risco de todas essas doenças. Aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco da hipertensão, aumenta o risco do colesterol elevado. E aí a gente precisa fazer o controle de tudo isso. E muitas vezes é importante a gente entender que a gente também não trata só doenças, mas a gente previne. Então, é ideal que você procure um endocrinologista para fazer seus check-ups, para fazer também essa gestão da saúde, porque para você ter saúde, Lídia, você tem que todos os pilares estarem organizados. Sim. É sua alimentação, é sua prática de atividade física, é o seu sono, é o controle do estresse. E a gente precisa do apoio profissional para que a gente realmente consiga organizar isso e se motive. Aí assim a gente consegue ter resultados mais contínuos para a saúde como um todo. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, até sofrendo, né, bullying, crianças, adolescentes e adultos, por exemplo, que falam, gente, eu não como muito. E realmente eu conheço até pessoas que não têm uma dieta, né, que você fala, nossa, essa pessoa come muito, por isso que ela engorda. Não, mas existem níveis hormonais, aí você precisa avaliar caso a caso, porque tem gente que realmente não consegue, ou então tem essa dificuldade maior para perder peso, né? Isso. Existem causas secundárias hormonais que podem estar relacionadas ao ganho de peso, como alterações nos hormônios da tireoide, alterações nos hormônios do cortisol, como a síndrome de Cushing. Podem ter alterações relacionadas a déficits de micro e macronutrientes, transtornos alimentares que muitas vezes não são tratados, porque muita gente hoje acha que é simplesmente usar um medicamento e perde peso. O medicamento da amiga que alguém está tomando, as famosas canetinhas, né? E aí acha que com isso, vou controlar meu colesterol, controlar tudo. Só que a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e nós precisamos estar em tratamento contínuo e tratamento correto. Então, assim, é muito importante a gente ter essa conscientização das pessoas para que realmente não haja esse preconceito e nem essa cultura até leiga muitas vezes de dizer, você não emagrece porque não fecha a boca, porque não quer. E a gente sabe que a doença é muito multifatorial, tem a carga genética, tem múltiplos hormônios envolvidos, então a gente precisa realmente ter um tratamento adequado e respeitar e acolher, né? Ter empatia para que a gente possa mudar esses resultados dessa grande pandemia aí mundial da obesidade. O diretor está dizendo aqui que nós temos perguntas já chegando lá pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, diretor. A pessoa diz assim, eu tenho filho e ele tem um colesterol muito alto, acima do normal para a idade dele, ele tem 12 anos, ó, o que a gente estava aqui falando, né, sobre adolescente. Aí ela quer saber quais as questões que influenciam, já que ele não é gordo, não é obeso, e pratica atividade, brinca, corre, faz tudo, joga futebol, mas está com colesterol elevado. Isso. Na verdade, a gente tem que avaliar vários pontos. Um dos pontos é a hereditariedade. Pode ser que haja aí uma história familiar e existe até doenças genéticas, como a própria hipercolesterolemia familiar, que precisam ser tratadas. Mas independente do tratamento medicamentoso, essa construção desse estilo de vida tem que acontecer. Então, às vezes, ele não come um volume tão grande, mas mesmo assim tem uma dieta hipercalórica. Sim. A gente tem que avaliar bem isso, avaliar esse gasto energético que ele está tendo. E aí, se realmente ele está com esses níveis de colesterol elevado, é necessário muitas vezes o tratamento medicamentoso. Então eu oriento que ela realmente procure um profissional endocrinologista para fazer aí o acompanhamento, o tratamento correto aí do filho. Até porque é importante tratar já nessa idade para que lá na frente a gente não tenha aí consequências mais graves. Geralmente ele consegue em um espaço de tempo, digamos assim, tratar, ou a pessoa, por exemplo, que tem essa dificuldade de estar sempre com esses níveis elevados, algo que tem que ser... O remédio pode acompanhar o resto da vida ou não? Tem um prazo? Isso. Na verdade, o tratamento deve ser contínuo, não obrigatoriamente medicamentoso. Como, por exemplo, diabetes, muita gente é o resto da vida, né? Tem que ter aquela... Existem metas individualizadas dos valores de colesterol para cada faixa etária, para as comorbidades que tem associadas. Se tem diabetes, é uma meta. Se já teve infarto, é outra meta. Então, por isso que esse olhar é muito individualizado. Inclusive, quanto à escolha do medicamento, também é individualizado. Então, por isso que realmente precisa desse acompanhamento médico. Vai usar o medicamento por quanto tempo? Isso também a gente não tem como fazer uma previsão.
porque depende desse estilo de vida e depende da causa da dislipidemia, da elevação do colesterol. Tem causas genéticas que realmente tem que usar o resto da vida. Tem pacientes que já tiveram esses eventos cardiovasculares que tem que usar para o resto da vida. E outros casos a gente consegue, com essa manutenção do estilo de vida, sair do tratamento medicamentoso. Então, por isso que é importante, fundamental esse acompanhamento contínuo. Cada caso porque é um o que eu caso, trago né? muito de alerta é porque justamente a dislipidemia, o colesterol elevado, ela é assintomática. Então, nós não temos sintomas. É isso então, que eu ia falar. a Tem gente que não fazer o exame de sangue, o que? Pelo menos uma vez por ano, doutora? Isso, pelo menos anualmente, para quem não tem nenhuma outra doença, Sim. deve procurar aí nos seus exames de check-up. Mas a gente tem que entender que se não tem sintomas, eu não vou sentir nada para buscar ajuda, né? Então, E vai se agravando, né? Lá por dentro, daqui a pouco estoura uma doença, né? Isso, muita gente só descobre o diagnóstico quando infarta, por exemplo, entendeu? Então, por isso que tem que ficar o alerta. Doutora Larissa, muito obrigada pelas suas informações. A gente adorou aqui. Ela deu uma aula, né, de uma forma bem simples e tudo mais. Tá no Instagram? Quer deixar aqui já o contato? Vamos eu que lá. agradeço o convite, a oportunidade de trazer aqui esse alerta. Sempre oriento que procure profissionais especializados, que fiquem atentos a isso. O meu Instagram é Larissa Pimentel _endócrino. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar aí por direct. Vai ser um prazer aí ajudar vocês. Obrigada pelo convite, muito obrigada, Lídia. adoramos. Mais uma vez, então, @Larissa Pimentel, já tudo junto, _endócrino. endócrino. Isso. Muito obrigada, viu? Prazer. Até uma próxima. Prazer foi nosso.